Olá, nós continuamos no nosso devocional Gota a Gota, tratando desse assunto importante que é sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual e como sermos revestidos de toda a armadura de Deus. No devocional passado, nós usamos o texto de Êxodo, capítulo 17, também Daniel, capítulo 9, capítulo 10, para mostrar a realidade de batalha espiritual no Antigo Testamento. E também usamos aqui essas referências que o apóstolo Paulo usa na sua carta aos irmãos que viviam na cidade de Éfeso. Essa é uma carta direcionada a uma igreja que vivia, que vivia e que nasceu no meio de batalha espiritual. Basta você ver que a igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 19, quando Paulo pregava, as pessoas eram libertas de muitos demônios. As vestes de Paulo eram levadas sobre os endemoniados e eles eram libertos, era uma batalha espiritual. Também você vai ler que muitas pessoas que praticavam a magia, que praticavam a feitiçaria, eles traziam os seus livros e acenderam uma fogueira enorme, de forma que era considerado muito dinheiro. A soma era 50 mil moedas de prata. Sabendo que Judas comprou com 30 moedas um terreno. Dizem os historiadores que se poderia comprar pelo menos 16 mil terrenos semelhantes a esse que Judas comprou. Tamanha era o envolvimento dessa cidade com o mundo espiritual. Também você vai ler em Atos capítulo 19 sobre o grande templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. E à medida em que Paulo ia pregando o evangelho, a população ia queimando seus livros de feitiçaria, as pessoas iam sendo livres dos demônios e as pessoas também iam deixando de adorar esse principado que existia na cidade, que era um grande templo que toda a Ásia adorava, a grande Diana dos Efésios. E você vai ver também que um tal de Demétrios, que ele fazia nichos, pequenos ídolos, imagens dessa suposta Diana dos Efésios, uma imagem que veio do céu, e que esses homens viviam, a renda financeira deles, o sustento deles vinham da produção dessa imagem, mas Paulo está guerreando contra o mundo espiritual e as pessoas estão deixando de adorar a Diana, deixando de adorar esses espíritos, estão sendo livres e há uma grande perseguição contra o apóstolo Paulo. De forma que quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele está escrevendo para uma igreja que entende muito bem de batalha espiritual. Por isso o capítulo 1, versículo 6 vai dizer de regiões celestiais. Capítulo 2, versículo 6, regiões celestiais. Capítulo 3, versículo 10, regiões celestiais. No capítulo 4 também tem uma referência ao mundo espiritual. Então nós percebemos em Atos capítulo 19 que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele está escrevendo para uma igreja que entende de batalha espiritual. Uma igreja que compreende sobre esses principados, essas potestades que escravizam as pessoas, porque lá está escrito que os espíritos imundos saíam das pessoas, elas eram libertas e destruíam seus livros de feitiçaria e também foram livres da idolatria. Provando assim que há principados, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo de número 6, que há potestades e hostes espirituais da maldade que escravizam essas pessoas. A gente vai achar essas expressões no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, também, conforme eu estava falando, no capítulo 4, que Paulo vai dizer que aquele que subiu às regiões mais altas também desceu às partes mais inferiores da terra. É uma citação de quando Jesus vai, que está revelado na epístola de Judas e do apóstolo Pedro, que ele vai e prega também aos espíritos em prisões. Então ele desce para pregar a esses espíritos de mortos da geração antediluviana
e também ele sobe às regiões mais altas, levando cativo o cativeiro. Então no capítulo 4 tem também uma referência ao mundo dos mortos e também aos espíritos, tanto aos espíritos dos mortos como a esses espíritos de demônios que Paulo vai dizer no capítulo 6, chamando-os de principados, de potestades, de governadores do mundo tenebroso e de hostes espirituais da maldade. Paulo vai dizer na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 10, e eu vou ler com você pode me acompanhar nessa leitura aí, no capítulo 10, no versículo 3 e no versículo 4, ele vai dizer, porque embora nós andamos na carne, nós não militamos segundo a carne. Ele está falando de uma guerra, ele está falando de uma peleja. Essa é a linguagem que Paulo está usando aqui, uma linguagem de guerra. No versículo 4 ele vai dizer, porque as armas da nossa peleja, da nossa milícia, então ele está falando de uma guerra que não é física, e agora ele vai falar de armas. Ele vai dizer, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Ou seja, elas não pertencem a essa dimensão humana, dos 5 sentidos, do bate-boca, do discutir, das pelejas que nós temos no dia a dia. Paulo está dizendo, não é nessa guerra que nós estamos envolvidos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo toda a obediência, todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, olha a linguagem que Paulo está dizendo sobre guerra, sobre não ser uma guerra com armas humanas, mas é uma guerra na dimensão espiritual, é uma guerra que destrói fortalezas. Que fortalezas? Fortalezas na mente, fortalezas no pensamento. O campo de batalha é a mente. Fortaleza nos raciocínios. Ele vai usar aqui a palavra sofismas. O que é um sofisma? É você perceber que aquilo que você está ouvindo tem uma dimensão espiritual que é um engano, é um baluarte, sofisma. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo simples. Você tem um carro que você gosta dele. Você tem uma casa que você gosta dela. Você tem um tênis, tem uma roupa, tem um relógio que você está feliz com ele. Mas de repente você é exposto a uma propaganda na televisão, uma propaganda pela internet, pelas redes sociais, de um carro que você não tem, de uma casa que você não tem, de um relógio que você não tem. E essa propaganda vai dizer que você só pode ser feliz se tiver aquele carro. Essa propaganda vai dizer que você só vai ter significado se você tiver aquele relógio, aquele celular. Paulo chama isso de sofisma, porque até então, antes de ver aquela propaganda, você estava satisfeito. Mas agora, você foi fisgado pelo sofisma. Você acha que só vai ser feliz se tiver aquele carro. Você acha que só vai ser feliz se tiver aquela casa. Você acha que só vai ser feliz se conquistar aquele salário. Porque você foi preso em um sofisma que montou uma fortaleza na sua mente. São baluartes e fortalezas, porque o campo de batalha é aqui. E aí você vai começar a ter atitudes na sua vida que talvez podem prejudicar você, porque um sofisma foi colocado na sua mente. E Paulo está dizendo que a nossa guerra é no mundo espiritual. Você não pode ser movido por propagandas, por sofismas, por baluartes, porque são fortalezas que em obediência à palavra você vai desmontando. Quando se usa essa palavra fortaleza, você precisa entender a conquista de Jericó. Então, quando nós lemos a história da conquista de Jericó, que eram muralhas, eram fortalezas, é uma analogia que Paulo está usando no capítulo 10 de 2 Coríntios, dizendo que assim como Israel conquistou as fortalezas de Jericó, de uma forma que humanamente seria impossível, porque a guerra era no mundo invisível, por isso, na lógica, não tem como você dar a volta em uma muralha e a muralha cair. Nós sabemos que é uma analogia que seria usada no futuro das fortalezas que existem na nossa vida, fortalezas que nos impedem de prosperar, pensamentos
limitantes que tem na nossa mente, são tradições que nós herdamos, são culturas que nós fomos criadas, que a gente pensa que são coisas boas, mas que nos impede. São fortalezas que nos faz sentir incapazes. Nós não podemos, nós não conseguimos, nós nunca vamos chegar, porque são fortalezas que estão na nossa mente. E quando você entende o mundo espiritual, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha muitas fortalezas na minha mente, eu tinha muitos processos, eu era fugido da polícia, meu corpo cheio de tatuagem, eu não sabia falar direito, eu só falava na gíria, eu não tinha teologia, e aí eu me converti, e eu tinha o desejo de servir a Deus. Mas essas fortalezas de incapacidade, ninguém na minha família fez isso, nunca na minha família teve um missionário, um pregador, um evangelista. Eu tinha vontade de escrever, mas eu olhava para minha família e não tinha nenhum escritor. Eu tinha muitas crenças limitantes. Eu queria fazer obra missionária, mas eu não tinha dinheiro. Eu tinha muitas dificuldades, mas aí eu entendi o mundo espiritual, eu entendi que se tratavam de fortalezas na minha mente, que me fazia olhar mais para os meus problemas do que para a solução de Deus. Então eu mudei o foco, eu comecei a vencer no campo de batalha que é a minha mente e pegar essas fortalezas, e o texto diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então tudo aquilo que era contra a vontade de Deus, eu comecei a levar em sujeição à palavra. Os meus pensamentos dizem isso, mas o que diz a palavra? A minha experiência diz isso, mas o que diz a palavra? O meu pensamento, o meu passado diz isso, mas o que diz a palavra? Os meus amigos dizem isso, mas o que diz a palavra? Eu fui pegando tudo isso e fui sujeitando a palavra aos mandamentos de Jesus, e os mandamentos de Jesus foram se tornando os mais importantes na minha vida. De forma que eu fui vencendo essas fortalezas, essas crenças limitantes no mundo espiritual. Eu comecei a tomar posse da palavra de Deus. Eu comecei a declarar aquilo que a palavra de Deus declarava, que eu sou mais do que vencedor, de que eu sou uma nova criatura, de que eu tenho a mente de Jesus, de que a sabedoria de Deus habita em mim, de que eu fui feito justiça de Deus, de que Deus é como um muro de fogo ao meu redor, de que não existe mais condenação, de que todas as coisas agora podem ser possíveis àquele que crê. E eu fui demolindo essas fortalezas, fortalezas de pobreza, de miséria da onde eu vim. Eu comecei a descobrir na palavra de Deus que eu poderia prosperar, que eu posso semear, que eu posso plantar e eu vou colher. E eu fui demolindo essas crenças, limitantes, e fui prevalecendo com a palavra de Deus, levando cativo todo pensamento em obediência à palavra de Deus. E eu entendi que é no mundo espiritual. Você tem que vencer esses demônios, você tem que vencer esses espíritos que não quer que você prospere. Você tem que vencer o espírito de dúvida, o espírito de incredulidade, o espírito de covardia, o espírito de medo. Paulo e os autores do Novo Testamento vai chamar tudo isso de espíritos. Não nos foi dado o espírito de medo. Nós não temos o espírito de covardia. Nós não temos o espírito de incredulidade. Está na palavra de Deus. Eu comecei a guerrear contra esses espíritos. E a palavra de Deus começou a crescer em mim. E eu fui derrubando essas fortalezas, levando tudo em obediência à palavra de Deus. Por isso eu fui prevalecendo. Eu espero que você receba isso no seu coração. Nós estamos começando agora a entrar na nossa lista aqui de Efésios capítulo 6. Curta esse vídeo, comente, se você tem alguma dúvida, nos envie, compartilhe isso e até a próxima, em nome de Jesus, onde nós vamos começar a entrar aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Deus te abençoe.